Obrigado. Sua transmissão foi pausada devido a uma conexão sem fio de baixa qualidade. Então deixa. Então encerra então. Deixa só o YouTube. Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Os irmãos que já entraram aqui, boa noite, Rosana, Jimenez, Sueli, Mardônio, Davidson Andrade, Alex Goulart, pede oração aqui para Geralda Rodrigues Goulart e familiares, diretamente de Belo Horizonte, daqui de Belo Horizonte. Deus vai abençoar no nome de Jesus, viu, irmão Alex? Manuel Pérez, boa noite, meu irmão. Carlinhos Salvador, Roseli Camargos, o Diego Raoni, Rosângela Vieira Marques, boa noite, que a paz esteja sobre a sua vida também, irmã Rosângela, Silvia Lemos, Fátima Mendes e todos os irmãos que estão entrando aí, né, nessa transmissão desse culto. É uma alegria muito grande estar junto com vocês aqui. Eu queria, antes de iniciar, falar duas coisas aqui. A primeira coisa é parabenizar a irmã Patrícia Ramos. Irmã Patrícia Ramos, que vai fazer aniversário depois de amanhã, no dia 13 de abril. A filha dela, que eu não me lembro o nome agora, fez um contato com a gente, falou pastor, pastora, ela escuta as suas mensagens diariamente, temos sido grandemente abençoados e edificados, e é aniversário dela, e pediu que eu fizesse uma menção aqui, né? Então eu quero desejar a você um aniversário abençoado, viu, irmã? Deixar a palavra do Senhor em Salmos 90, versículo 12, quando Deus fala assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, que Deus ensine a você a contar os seus dias. Deus não nos ensina a contar os anos, né, como a gente habitualmente faz. Ele nos ensina a contar os dias para que o nosso coração seja um coração sábio. E aproveitando, eu quero desejar um aniversário abençoado aqui a todos aqueles que fazem aniversário no mês de abril. Que Deus te abençoe, que Deus continue te concedendo graça e unção em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que é necessário eu falar aqui, e até uma coisa assim um pouco chata de comentar, né, mas é necessário, é o seguinte. Essa semana nós recebemos o contato de uma pessoa, de uma irmã, que disse o seguinte, pastor, a minha mãe gosta muito das suas mensagens e a minha mãe se comunica com o Senhor há mais de um ano, há 1 ano e meio. E desde então, ela recebe as suas orações, os seus aconselhamentos, e ela tem ofertado na sua conta. Aí eu falei, a minha esposa que recebeu esse contato. E nós fomos verificar, irmãos, nós apuramos o seguinte, uma pessoa do Rio de Janeiro, um suposto pastor, teve o contato dessa senhora, se apresentou a ela como pastor Edivaldo e desde então estava aconselhando ela e pedindo ofertas em troca disso. Essa irmã, ela
depositou, segundo a filha dela, mais de R$ 1.500 na conta desse sujeito, dessa pessoa, que se diz passar por mim. Então, eu estou falando isso aqui porque é muito difícil eu aconselhar alguém por telefone, só em casos assim muito específicos, e eu nunca peço a alguém oferta ou um valor, determino um valor por essa oração e por esse aconselhamento. Então eu estou falando isso aqui, se você foi abordado por alguém que se diz do Ministério Minuto com Deus, que diz que é o pastor Edivaldo, como essa irmã foi abordada e foi enganada, em nome de Jesus, não caia nisso. As maneiras de abençoar o nosso ministério sempre estão descritas nos nossos vídeos, que são uma conta jurídica, porque quando a conta ela está vinculada a um CNPJ, automaticamente há uma prestação de contas, nós somos obrigados a declarar, né, os valores que passam por aquela conta. E a gente tem o Apoia-se, tem outras formas de sermos abençoados, mas nunca diretamente assim, em uma abordagem, em um aconselhamento ou em um pedido de oração. Então eu estou falando isso aqui para que, se você também foi vítima disso aí, como essa irmã foi, em nome de Jesus, abra os seus olhos, porque existem muitas pessoas que querem se aproveitar da projeção que o Ministério Minuto com Deus tem e usar a fé dessas pessoas como um instrumento para que elas sejam extorquidas. Então essa irmã, através desse suposto pastor, entrou em campanhas, depositava valores na conta dele, e chegou a R$ 1.500. E o mais grave disso é que ele se apresentou como pastor Edivaldo Oliveira. Então, isso é falsidade ideológica, tá? Então eu estou alertando aqui para que você não caia nesses golpes, não é a primeira vez que isso acontece, porque como a mensagem Minuto com Deus, ela tem uma grande veiculação em todo o Brasil e em alguns países do mundo, e normalmente as pessoas compartilham somente o áudio em MP3 e não aparece o meu rosto, elas usam isso, então, para tentar enganar as pessoas, se passando por mim ou se passando por alguém do nosso ministério, agindo de má fé. Eu quero agradecer aqui ao José Gilton, que se tornou membro. Muito obrigado, meu irmão. O Adir Mafra, que também se tornou membro. E a oferta do irmão Manuel Pérez, que pede oração aqui pela avó dele, Eunice Alves, que passa por um câncer, e pela Jaqueline, que passa por um processo de divórcio. Nós vamos orar. Obrigado, meu irmão, pela sua oferta. Você pode, caso você queira, nos abençoar, se tornar membro também do canal, e também através do superchat aqui nessa transmissão. Amém, irmãos? Então, inicialmente é isso o que eu gostaria de falar. Coloque o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família. E eu não tenho como ler todas as mensagens aqui no momento do culto, mas depois eu leio todas. Eu passo novamente, eu leio todas as mensagens, né? E aí já não tem mais como comentar. Mas aí é só na oração e você pode ter certeza que a oração de um justo tem poder. Não porque sou eu, não. É porque o sangue de Jesus me justificou. A minha oração tem poder, a sua oração tem poder. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão aqui. Amém? Hoje eu quero falar sobre semear e colher em tempos de crise. Semear e colher em tempos de crise. Normalmente, quando os pastores vão abordar esse tema de semeadura e colheita, eles associam isso a questões financeiras.
A Bíblia deixa a entender, muitas vezes, que em alguns momentos se trata, sim, de uma questão financeira, mas eu vou ler alguns textos aqui que você vai ver que a semeadura e a colheita não se aplica somente a dinheiro, não se aplica somente a investimento. As suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes, os seus gestos são sementes. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que você faz são sementes que você está plantando. Então eu quero falar sobre semeadura e colheita. E nesse tempo de crise, porque muitos podem dizer assim, puxa vida, pastor, você vai falar de semear, de investir ou de fazer algo de bom. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, é isso mesmo. Eu quero ler inicialmente no livro de Provérbios, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe as passagens que eu vou mencionar aqui, porque isso torna mais fácil a compreensão desse breve estudo que a gente vai fazer. Amém? Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só que palavra tremenda. O escritor de Provérbios, Salomão, ele começa falando sobre riquezas, dinheiro. E ele diz assim, olha, tem pessoas que dão de uma forma generosa. E essas pessoas veem as suas riquezas aumentarem. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Existe uma parte da sua riqueza, dos seus bens, que é para você usufruir, que é para você se sustentar. Existe outra parte que é para você abençoar. Retém o que deveriam dar. Tem algo nas suas finanças que você deveria dar. E quando você não dá, quando você retém, segundo a palavra de Deus, você cai na pobreza. Mas quem dá de forma generosa vê aumentar as suas riquezas. E aí ele termina dizendo, o generoso prosperará. Mas como eu falei, esse estudo sobre semeadura e sobre colheita não fala somente de dinheiro. Porque ele termina dizendo assim, olha, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O alívio nem sempre vem com dinheiro. O alívio pode vir com uma palavra, pode vir com um consolo, pode vir com um abraço, pode vir com um sorriso. Quem proporciona alívio às pessoas também receberá alívio. Amém? Em nome de Jesus? Então, se você recebe essa palavra, né, nessa breve introdução que eu estou falando aqui, coloque amém nos comentários aí, né? Diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Deus já está falando ao nosso coração e eu peço que o Espírito Santo ministre na sua vida da mesma maneira que ele ministrou a minha vida. Semear e colher em tempos de crise. O princípio, irmãos, da semeadura e da colheita, ele foi instituído por Deus. E enquanto durar a terra, esse princípio nunca mais vai deixar de funcionar. Foi isso que Deus declarou em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio. Lembra em Gênesis capítulo 6, quando Deus viu a iniquidade da terra e Deus mandou um dilúvio sobre a terra e Deus separou uma família, a família de Noé, e pediu que ele construísse uma arca para que ele e a sua família se salvassem. Depois que aconteceram aqueles 40 dias de chuva que alagaram toda a terra,
Deus os levou para um lugar seguro e Deus disse assim, olha, em Gênesis capítulo 8, no verso 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, dentre as coisas que Deus falou que fariam parte da humanidade para sempre, estão aqui plantio e colheita. Independente do tempo em que nós estejamos vivendo, independente das guerras, das crises, das dificuldades, o princípio estabelecido por Deus de plantar e colher continua prevalecendo. Ah, pastor, mas nós estamos num tempo de pandemia, de crise. São princípios eternos de Deus. São leis espirituais que continuam prevalecendo independentemente das circunstâncias. Outro texto que eu quero mencionar para você, e você pode abrir a sua Bíblia, está em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Eu quero pedir a você, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, que você compartilhe o link dessa transmissão, desse culto, com seus contatos. Enquanto as pessoas estão abrindo aí, você pode copiar o link, tem uma ferramenta aí que é compartilhar, onde você copia o link, onde você vai diretamente para os seus contatos, no WhatsApp, no grupo da igreja, grupo da família, lá do seu trabalho, e compartilha, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E o nosso canal também se torna relevante para o YouTube. E ele passa, então, a indicar as nossas mensagens para as outras pessoas. Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha, tem alguém ensinando a palavra de Deus para você? Abençoe essa pessoa. Abençoe esse homem, essa mulher que está ensinando a palavra de Deus com você. Dê coisas boas para ele, as coisas boas que você recebe, compartilhe com ele. É isso que está dizendo aqui. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ah, pastor, então está falando aqui de dinheiro? Não somente de dinheiro, mas olha aqui o verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o princípio da semeadura, ele vale para as coisas materiais, mas ele vale também para as coisas espirituais. E olha o verso 9, como que fecha esse raciocínio de forma tremenda. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós poderíamos parar aqui porque realmente é tremendo esse ensinamento. Não se canse de fazer o bem. E aqui não está falando só de dinheiro, irmãos. Como eu falei, a sua atitude, um gesto amigo, estender a mão para alguém, dar uma palavra de conforto, de esperança para alguém, tudo isso é fazer o bem para as pessoas. E aí diz assim, olha, no tempo próprio colheremos. Alguém disse nos comentários, passou muito rápido, que diz assim, alguém disse assim, no tempo certo acontecerá, a colheita acontecerá no tempo certo. E é exatamente isso que está falando aqui. Nós vamos colher tanto os valores financeiros que investirmos na vida das pessoas, na obra do Senhor, ou naquilo que nós fizermos de bom para as pessoas. Sejam as pessoas
que nós conhecemos, seja um desconhecido no meio da rua, seja alguém que nós ajudamos, no tempo próprio nós colheremos. E aí ele termina assim, se não desanimarmos. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente faz tanto bem para as pessoas, a gente faz coisas boas e vai fazendo, e aí não vê o retorno disso, e você olha para a sua própria vida e diz assim, Deus, o que está acontecendo? Eu só faço bem para as pessoas, mas eu não estou recebendo nada em troca. Não desanime. No tempo próprio você vai colher. Haverá o tempo da sua colheita. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, haverá o tempo certo. Boa noite, Carla Sena. Boa noite, pastora Alessandra Oliveira, que entraram aqui na transmissão. Que Deus abençoe a vida de você aí, Carla e Alex e a família. E a pastora Alessandra está aqui ao meu lado, né, assistindo também essa transmissão. No tempo próprio. Talvez esse seja o tempo de você plantar. A colheita não acontece de forma instantânea. Você já plantou uma árvore na sua vida? Você já plantou uma planta? Você planta uma semente e aí no outro dia você já vê ela nascer, ela brotar, ela dar fruto? Não. Há um tempo para que a semente germine, dê fruto. Então talvez esse seja o tempo de Deus em que as sementes que você plantou estão florescendo, estão sendo irrigadas, trabalhadas, estão sofrendo aí o processo de transformação, mas haverá um tempo próprio para a sua colheita. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. O que você plantou durante toda a sua história, você vai colher. Em nome de Jesus, no tempo de Deus. Mas você não deve desanimar. Ah, então eu vou parar de plantar. Não, não desanime. Continue plantando, continue semeando. Todas as nossas atitudes são sementes, como eu falei. Algumas pessoas pensam de forma errada que a semeadura seguida da colheita, é um princípio que só funciona nessa dimensão material e financeira, quando você dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, quando nós investimos no reino de Deus, seja de qualquer maneira, Deus nos leva a uma boa colheita. Agora, o problema é que isso acontece também em relação as atitudes erradas que nós temos, tanto em relação ao nosso dinheiro, quanto em relação ao nosso comportamento, ao nosso procedimento. Porque nós colhemos segundo aquilo que plantamos. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, talvez você esteja vivendo hoje, o que você esteja vivendo hoje seja fruto daquilo que você plantou lá atrás. Seja as coisas boas ou sejam as coisas ruins. E aquilo que você vai viver, que você vai colher ou experimentar daqui a alguns anos, será reflexo do que você tem plantado hoje. Amém, irmãos? Entenda essa palavra em nome de Jesus. É importante você compreender isso. Tem coisas que não dependem de nós. Eu sei que tem coisas que nós colhemos de uma forma indireta sem termos plantado. Tem circunstâncias que nos atropelam. Alguém plantou por nós e nós colhemos. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Eu me lembro que quando eu fui conseguir o meu primeiro emprego, a minha mãe me levou a uma pessoa que era um primo dela e esse senhor, ele não sabia nada da minha vida, talvez ele tenha me visto pequeno. E quando ele me viu junto da minha mãe, ele teve uma consideração muito grande pela minha mãe e por isso ele me abriu uma porta de emprego.
O que eu plantei para ter esse emprego lá? Plantei nada, mas alguém plantou por mim. Amém? Eu falo isso com os meus filhos. Eu digo às vezes para eles, olha, vocês vão colher onde vocês não semearam. Porque eu e a minha esposa plantamos muito, semeamos muito durante a nossa vida. E os meus filhos já colheram através de pessoas que foram ajudadas por nós, sem saber do caráter, do comportamento, mas respaldados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes de outrora, eles abençoaram os nossos filhos. Então, você talvez vai colher onde você não plantou. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas, mas você também pode estar sofrendo consequências na sua vida de algo que não foi você que plantou, mas alguém plantou por você. Amém? Então, eu quero explicar aqui que o princípio da semeadura é real no mundo físico e no mundo espiritual. Alguém disse aqui, 900 pessoas assistindo agora, o Xande Perotti, 913. Deus abençoe. Continue compartilhando aí. Vamos alcançar a meta de 1000 pessoas ao vivo aqui, né? Então, irmãos, eu estou falando sobre semeadura e colheita. Semear e colher em tempos de crise. Olha outra coisa interessante. A colheita é proporcional à semeadura. Como assim, pastor? Você vai colher de acordo com o volume que você plantar. Eu vou ler o versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao verso 13. Deus, ele não impõe o quanto nós devemos plantar. Isso é uma decisão nossa. Aqui no texto você vai ver que cada um semeia segundo propôs no seu coração. Não é Deus que propõe, não. É você que propõe. Entendeu? Nós nos acostumamos a dizer assim, olha, Deus colocou no meu coração abençoar essa pessoa, ou ofertar tanto, ou ajudar essa pessoa. Na verdade, Deus pode colocar esse sentimento, essa vontade, mas a quantidade é nós que determinamos. A decisão é nossa. Nós usamos da nossa vontade e do nosso poder de escolha para determinarmos a quantidade que vamos semear. Acompanhe comigo aí, ó, 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 6 e até o verso 13. Olha o que Paulo escreveu. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê segundo aquilo que determinou em seu coração, mas não dê com pesar, não dê com constrangimento, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu volto a ressaltar aqui, eu não estou falando isso somente de dinheiro, irmãos. Quem dá muito amor receberá muito amor. Quem despreza muitas pessoas também receberá muito desprezo das pessoas. Quem estende a mão de forma generosa no dia da dificuldade, ele verá mãos estendidas ao seu redor para reerguê-lo. Amém? Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou aquele que dá a semente ao que semeia,
e o pão ao que come também lhes suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A nossa generosidade, quando nós damos de forma espontânea, sem constrangimento, com alegria, isso resulta em ação de graças a Deus. E o verso 12, Paulo escreveu: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Às vezes, como eu falei, a gente age de uma forma generosa, a gente se entrega em algo, numa obra. Talvez você aí na sua igreja, né? Poxa vida, eu já dei tanto por aquele, tanto em bens materiais, em dinheiro, como do meu tempo, e você não vê essa reciprocidade das pessoas, da sua liderança. Mas o mais importante é que você está agradando a Deus. As suas atitudes estão transbordando em expressões de gratidão e de louvor a Deus. Amém? E o verso 13 ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, Paulo estava falando aqui, né, aos irmãos em Coríntios sobre a generosidade deles e como isso agradava a Deus. E ele comparou essas ofertas com uma semeadura. Portanto, irmãos, se existe um paralelo entre as nossas ofertas e a lei da semeadura e colheita, existe também algumas lições que nós podemos extrair desses princípios aqui, que são encontradas na Bíblia, para que nós possamos aplicar à nossa vida, para que nós possamos ajudar, ou ofertar, ou abençoar um ministério, ou abençoar alguém de uma forma consciente. Como eu disse aqui, não é Deus que vai determinar o quanto eu semeio. Eu mesmo sou quem faço essa escolha e tomo essa decisão. Ninguém colhe mais do que semeou, a não ser que for de forma indireta, como eu falei. Alguém semeou por você. Talvez você está aí usufruindo de uma colheita, você pensa assim, poxa vida, eu nem fiz por merecer isso, mas alguém fez por você. Alguém fez por você, com certeza. O tamanho da colheita não é determinado por Deus. Quando nós permitimos, ou melhor, quando Deus permite que nós tomemos a decisão sobre o quanto nós vamos plantar, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinar o quanto nós vamos colher. Então, é uma relação de proporção. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta amor, será amado. Quem planta perdão, será perdoado. Jesus falou isso, não falou? Se vocês perdoarem as pessoas, o próximo, vocês também serão perdoados por Deus. Então, é muito simples para mim falar dessa lei da semeadura, porque ela é muito prática. Ela está no nosso dia a dia. Talvez você está vivendo aí um tempo difícil no seu relacionamento, por exemplo. Experimente tratar bem a ela, a ele. Experimente fazer o bem a quem te quer mal. Será que foi por acaso que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? A Bíblia diz que quando nós fazemos o bem aos nossos inimigos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles.
nós estamos, de certa forma, constrangendo essas pessoas. E elas, em um momento, vão se conscientizar que estão fazendo errado, que estão nos julgando mal. Quando Elias, eu fiz essa anotação aqui, quando Elias se encontrou com a viúva de Sarepta, eu já mencionei esse exemplo aqui em outras ministrações, né? Se você olhar aí em outros cultos, eu já falei isso aqui, porque eu gosto muito dessa passagem. Quando Elias se encontrou com aquela viúva que estava catando graveto, que tinha um pouquinho só de alimento, ela tinha um pouquinho só de semente, o que Elias disse para ela foi o seguinte: olha, não coma a sua última semente, plante a sua última semente. Antes de se alimentar, de dar alimento para você e para o seu filho, plante uma semente. E ela plantou na vida do profeta, que simbolizava ali a presença de Deus. E ela colheu de forma abundante. Ela tinha pouco, mas do pouco que ela tinha, ela plantou uma semente. Talvez você tenha pouco para dar. Eu volto a falar aqui, eu vou falar isso várias vezes. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo que você tem de bom na sua vida. Talvez você tenha aí um guarda-roupa cheio e tem pessoas que não têm o que vestir. Talvez a roupa que você já desprezou, que você já enjoou dela, para alguns seria a roupa de domingo, como diz o mineiro aqui, a roupa de ver Deus, né? Então, todo mundo tem algo para dar. Ninguém é tão miserável que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico, aquinhoado, que não precise de alguma coisa. Nós colhemos aquilo que plantamos, eu já falei. Paulo disse que quem semeia na carne colhe de acordo com o tipo de semente que plantou. E quem semeia no Espírito, colhe do Espírito. Então essa é uma lei imutável. Deus determinou, desde a criação, como eu mencionei lá, que cada semente gere segundo a sua própria espécie. Não, acho que eu não havia falado isso ainda. Mas Deus determinou lá na criação, lá em Gênesis, que cada semente frutificaria segundo a sua espécie. O que significa isso? Se eu quero colher caqui, eu tenho que plantar o quê? Caqui. Se eu quero colher uvas, o que eu... Outra coisa interessante aqui é o seguinte: Deus não quer ofertas interesseiras. Não adianta você aprender o princípio da semeadura e da colheita e agir a partir de agora de forma interesseira, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá com interesse. Amém? Então não é assim, eu vou plantar aqui porque amanhã eu vou colher. Não. Eu vou plantar aqui porque o meu coração determinou isso, porque eu sei que essa pessoa está precisando, porque eu sei que o ministério tal está precisando. Tem gente quebrando, tem gente fechando as portas, tem gente ficando desempregada, tem gente precisando de um alimento, de uma cesta básica, de 1 litro de leite. E nós não plantamos. Mas se plantarmos, que seja por compaixão, por causa de um sentimento de empatia com a necessidade do próximo e não com o interesse de colhermos amanhã. Essa colheita, ela é algo que vai acontecer de forma espontânea. Mas nós não podemos tomar posse desse princípio e agir de forma interesseira. Deus ama quem dá com alegria e não quem dá por interesse. Outra coisa que é importante: há um tempo específico para a colheita. A colheita não é automática, como eu falei, ela precisa de tempo. Tem pessoas que plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra, porque a semente não brotou. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. E eu colho amanhã a semente que eu estou plantando hoje.
E entre esse amanhã e hoje, e aí, de acordo com a complexidade desse plantio, dessa colheita, pode levar anos, pode levar décadas. E tem coisas, irmãos, tem sementes que nós plantamos que nós só vamos saber, que nós só vamos receber o galardão delas lá na eternidade. Quando nós nos encontrarmos com Jesus e falar, mas Jesus, por que o Senhor está me tratando desse jeito? Por que esse galardão para mim? Aí ele vai falar, você lembra que você plantou lá no ano de 1900 e tanto? Pois é, está aqui o fruto daquele plantio. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. Ou eu estou colhendo hoje aquilo que foi plantado há alguns anos atrás. E eu vou colher daqui a alguns anos aquilo que eu plantar hoje. Existe um processo por trás dessa lei e as coisas não são imediatas, mas a colheita é certa, porque está na Bíblia. Eu creio porque está escrito, porque está na Bíblia. Por isso, a palavra do Senhor não falha. Muitas vezes nós podemos colher num tempo que para nós vai parecer rápido, mas em outras situações a gente pode colher num tempo que vai parecer demorado. O fato é que a colheita só pode acontecer quando o fruto estiver pronto. Não queira colher antes do tempo. Tem pessoas que querem antecipar a colheita. Aí dá errado. Você já viu quando você colhe um fruto que você pensa que está maduro, mas quando você colhe ele assim, que você pega e está duro, está verde ainda, não dá para fazer nada. Não vou poder fazer nada. É porque a pessoa quis colher antes do tempo. Há o tempo certo para a sua colheita. Eu fico pensando assim, tentando imaginar um exemplo prático disso. Você já viu que tem empresas que fazem uma venda, por exemplo? A empresa fez uma venda grande, e aí só que esse dinheiro ela vai receber daqui a alguns meses, quando a operadora do cartão de crédito liberar aquele valor. Mas aí a empresa, como está precisando muito, como está desesperada, ela pede um adiantamento desse valor para a operadora do cartão, seja o Visa, o Mastercard, o PagSeguro, seja o que for. Aí ela pede um adiantamento. Aí ela, ufa, esse dinheiro chegou antecipado e veio em boa hora. Ok, ele chegou antecipado, mas essa antecipação ela tem um preço. Aquilo que ele iria receber lá na frente não é a mesma coisa que ele recebeu antecipado. A antecipação já gera um tipo de prejuízo para ele. É o exemplo mais claro que eu pude colocar aqui. Se você está entendendo essa colocação, diga amém. Se você tem algum exemplo, né, você pode colocar aqui nos comentários também. Mas eu pude compreender isso dessa maneira. Quando nós queremos antecipar as coisas que ainda não chegaram à hora de serem recebidas, nós até podemos antecipar, mas elas virão com um certo prejuízo. Quando a operadora adianta esse dinheiro, tem uns juros, tem alguma coisa. Muitas pessoas colocando aqui amém, 1.117 pessoas assistindo aqui. Muito obrigado por quem compartilhou, por quem enviou esse link. Que Deus te abençoe. Fique aqui até o final, que no final eu vou orar por todos os pedidos que foram colocados aqui, pelas enfermidades, pelos relacionamentos, pela sua família, pelas portas de emprego abertas, pela restauração dos casamentos, dos relacionamentos. Amém? Então, fique ligado aqui e não saia, né, dessa transmissão. Outra coisa aqui, que é princípio também da semeadura, é que a semente tem que morrer para brotar. Nós temos que entender isso. A semente só frutifica se ela morrer. Jesus que falou isso em João capítulo 12, versículo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí.
Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então a lição que nós tiramos daqui, entre o reino físico e o reino espiritual, é que nós não damos, como eu disse, nós não damos com a intenção de receber, mas sim pelo propósito de ajudar aquela pessoa, de ajudar alguém ou aquela instituição. Essa semente, irmãos, ela tem que ser legítima. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer para o seu egoísmo, para a sua ganância. Entendeu? O princípio da semeadura e da colheita, ele tem que ser espontâneo, natural, legítimo. Quando eu fui apresentado àquele meu primo e ele se lembrou, né, de que tinha uma grande estima pela família da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, eles não fizeram isso com essa intenção. Eles não fizeram isso pensando assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o bem, porque um dia o Edivaldo vai precisar entrar naquela empresa. Não, não foi isso. Então essa semente, esse sentimento de ganância, de egoísmo, de corrupção, de querer levar vantagem, ele precisa morrer. A semente tem que morrer para brotar. É o que Jesus está falando aqui. Se o grão de trigo cair na terra e permanecer vivo, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Você já viu que a semente, antes de brotar, ela seca? A semente, antes de germinar, ela seca. Ela fica esturricada. Aí depois ela brota. Então, quando nós ofertamos, seja do nosso dinheiro, seja do nosso tempo, seja da nossa compreensão para alguém, nós estamos lançando uma semente que dará uma colheita. E nós semeamos com a consciência de que isso vai produzir frutos. Mas nós não podemos fazer isso pensando somente na colheita. A semente precisa morrer para brotar. Lucas capítulo 6, versículo 31, diz assim, olha, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Faça com as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse com você. Trate as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado. Tem gente que trata todo mundo de uma forma áspera e quer ser tratado com carinho. Tem gente que reclama assim, puxa vida, eu estive doente aqui, ninguém me visitou. Quando as pessoas estiveram doentes, você visitou alguém? Seja sincero. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Amém? Em nome de Jesus. E o verso 38 de Lucas 6 diz assim, olha, deem aos outros e Deus dará a vocês. Não é o outro que vai dar, não. Deus é que vai dar. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente quer a retribuição de quem não tem nem condições de retribuir. Você pensa assim, poxa vida, eu ajudei aquela pessoa naquela época e agora ela não me ajuda. Talvez ela não tenha nem condições de te ajudar. Seja de forma material, seja de forma emocional ou espiritual. Às vezes nós estamos esperando retribuição de quem não tem nada para nos dar. Mas aí no verso 38, Jesus diz assim, olha, deem aos outros e Deus dará a vocês. Deus é quem vai retribuir. Ele será generoso, continuando Jesus falando. E as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, Deus ele pode nos abençoar de uma forma abundante, que nós não conseguimos nem mencionar.
Outra coisa importante aqui sobre semear e colher em tempos de crise. Nós colhemos quando plantamos com perseverança. Nós colhemos quando plantamos com perseverança. Eu quero ler Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão. Ou seja, à tarde continua plantando, porque não sabes qual prosperará. Você não sabe qual semente irá brotar primeiro, aquela que eu plantei de manhã ou aquela que eu plantei à tarde. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E eu termino aqui com Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6. Salmos, capítulo 126, versos 5 e 6. Que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ele está chorando, a coisa está doendo, ele está assim, sofrendo, mas ele está lançando a semente. Chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o seu feixe. Talvez o seu tempo esteja sendo um tempo de pranto, de choro, de lamento. Ainda assim, Deus pede que você continue semeando, continue plantando, continue fazendo o que você tem feito pelas pessoas, pela obra do Senhor. Porque quem semeia com lágrima vai colher com alegria. Quem está chorando enquanto lança a sua semente vai voltar com cantos de alegria, vai voltar trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus. A sua colheita não é em vão. Tudo o que você tem feito não é em vão. Deus recebe as suas lágrimas. As suas lágrimas, sabe quando você tem entrado aí no quarto, que você não tem palavras para dizer a Deus e você só consegue chorar? As suas lágrimas são recebidas por Deus como uma oração sincera diante dele. Ele tem visto o seu sofrimento, a sua dor, o seu luto, a perda que você teve. Mas não deixe de semear, não deixe de plantar. Continue sendo educado, educada, gentil, continue dando amor às pessoas, continue estendendo as mãos, porque no tempo certo haverá uma colheita sobrenatural na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor pediu que compartilhasse com você hoje, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar, colocar a sua vida diante de Deus. 1.195 pessoas aqui assistindo, 1.198. Que você receba essa palavra e compreenda ela no seu espírito e não deixe de semear. Certamente, por mais escassa que esteja sendo a sua vida, por mais dificultosa que esteja sendo a sua vida, você tem algo em suas mãos que você pode abençoar. E eu peço a Deus que aquilo que você tem plantado, Deus possa te dar, de uma forma que você não está esperando. Aquela porta que você está esperando que se abra, ela vai se abrir, em nome de Jesus. Aquela cura que você tem buscado, aquela vitória, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, elas vão acontecer para você. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar juntos agora. Glória a Deus, alcançamos a marca de 1.206 pessoas. Vamos unir a nossa voz em oração, onde você estiver. E vamos agradecer a Deus pela palavra dele e pedir. Nós não pecamos quando pedimos a Deus, sabia? Tem gente que fala assim, eu vou orar, eu só tenho a agradecer. Amém. Você deve ter sim um coração grato.
Só que a palavra de Deus diz assim, apresentando a Ele as vossas petições. Obrigado, irmã Ivone, pela oferta, que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça onde você estiver e vamos orar juntos. Pai amado e querido, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que recebemos aqui através da tua palavra. Que esse princípio da semeadura possa estar de uma forma muito viva no nosso coração, para que todas as nossas atitudes sejam conscientes, porque sabemos que se dermos de uma forma generosa, seja daquilo que temos em relação às nossas finanças, ou seja, em relação aos dons que o Senhor nos deu, de confortar as pessoas, de abençoar as pessoas, sabemos que se dermos de uma forma generosa, o Senhor também irá nos retribuir, segundo a lei espiritual da semeadura e da colheita. Temos vivido tempos difíceis, Deus, tempos de crise, de pandemia, tempos de escassez, mas mesmo assim, o pouco que temos, nós decidimos abençoar, decidimos dar àqueles que necessitam. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo diante de tantas dificuldades, o Senhor tem colocado o pão na nossa mesa. Cuida dessa família, cuida dessas crianças, desse homem, dessa mulher, desses jovens. Não deixe que nada falte para eles. Ó Deus, eu peço que o Senhor contemple aquele que perdeu o seu emprego, que de alguma maneira o Senhor leve até esse irmão, essa irmã, o sustento. Não deixe que falte nada nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, que ele receba essa semana uma notícia boa, que uma porta se abra para ele. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor o relacionamento que foi abalado nessa pandemia e nessa crise. Nós temos visto tantos casais se separando, casais que tinham relacionamentos firmes, consolidados, firmados na rocha que é Cristo, abandonando a sua aliança, o seu compromisso, a sua casa. Eu peço ao Senhor que dê paciência, coloque amor no coração dele, dela, que eles possam se entender, se perdoar, se amar e se reconciliar. Mas mantenha essa família unida, Pai, em nome de Jesus. E eu oro por aqueles que estão lutando contra a Covid-19, aqueles que estão aguardando vaga nos leitos das UTIs, aqueles que estão com a sua saúde comprometida, aqueles que estão vivendo de forma direta, Senhor, esse tempo de crise e de pandemia, que foram afetados diretamente. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa trazer a restauração, em nome de Jesus. Traga a vacina, Senhor, logo para a gente, traga a cura para essa enfermidade. Muitas pessoas já se foram, pessoas queridas, mas nós cremos que o Senhor tem a solução definitiva para colocar fim nessa crise mundial e permitir que nós voltemos à normalidade em nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, que aquilo que for semente que estivermos em nossas mãos, o Senhor nos mostre. Aquilo que for para abençoar outras pessoas. Que possa ser, que nós possamos ser um canal, um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória. Continue plantando, continue semeando. No tempo certo, na hora certa, Deus retribuirá na sua vida tudo aquilo que você tem feito para o reino de Deus
e para as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. A minha esposa está me falando aqui, aniversariante do dia, eu já falei no início da transmissão, né? A irmã Patrícia Ramos, que Deus abençoe a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos e não deixe de acompanhar diariamente as mensagens Minuto com Deus. Eu estou postando vídeos às 6 da manhã, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo culto, se Deus assim permitir.